Hoje nós acabamos de passar pela época da Quaresma, da Páscoa, e eu queria perguntar para vocês: alguém aqui malhou o Judas? Vocês não fazem isso? Malhar o Judas. Os mais antigos aí sabem o que é isso, né? Os mais novos eu acho que não. Malhar o Judas. Sábado de aleluia, coloca o boneco num pau pendurado e desce a lenha nele. E aí, gente, Humberto de Campos vem falar que encontrou com Judas Iscariotes e que toda Semana Santa, toda a Páscoa, ele volta à Terra. Ele vem na Terra para reviver aquela que foi uma das mais difíceis das suas reencarnações, que foi a época que ele traiu Jesus. Olha o peso que esse espírito carrega. E aí eu já vou inverter, já vou corrigir. Olha o peso que esse espírito carregava. Ele não carrega mais. E aí a gente, numa falta de entendimento, falta de caridade, e isso é cultural, não é culpa de religião A ou religião B, é cultural, vem numa malhação de um erro que foi cometido, e a gente se esquece do que Jesus falou para a gente, né? Atire a primeira pedra, quem nunca errou. Nós não temos a mínima capacidade de querer malhar o Judas. Pode ser que a gente não malhe o Judas lá no pendurado aquele boneco. Mas será que a gente não está, às vezes, direcionando alguma coisa a esse irmão que cometeu esse erro? Agora, o que tem Judas com a gente? Mas Judas viveu com Cristo. O que ele tem a ver com a nossa atitude de hoje? Aquilo que a gente tem feito. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 10, narra sobre a morte de Judas. No versículo 4, fala o seguinte: e disse: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Judas, quando percebe o erro que ele cometeu, por querer entregar um Cristo que ele achava que deveria ser um revolucionário, Judas não entregou o Cristo para ser morto na cruz. Judas não vendeu Jesus. E isso está comprovado na conversa que ele tem no dia anterior com Elias, com Tiago, perdão, onde ele fala: amanhã tudo vai mudar, porque Jesus vai virar a mesa. Não falou desse jeito, né? Vai virar a mesa e vai assumir o seu verdadeiro posto. O que Judas queria era uma libertação, uma salvação ao que eles conheciam na época. Vivia sob o jugo de força, de cobrança, de servir a Mamon, de um materialismo, um machismo, uma vida tão controlada pelo poder, por Roma, onde a insurgência surgia a todo momento. O que Judas queria era que Cristo, o seu Messias, se rebelasse e assumisse o papel de rei dos judeus. Quando ele percebe que não foi isso que aconteceu, ele percebe o erro que ele comete. E ele volta até no Sinédrio e tenta devolver as 30 moedas que ele recebeu por entregar Jesus. E os príncipes do Sinédrio falam exatamente isso, na hora que ele pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, respondem: que nos importa? É contigo. Que nos importa?
Quantas vezes a gente é levado a cometer uma coisa errada e depois aquele que de alguma forma contribuiu para que a gente tomasse aquele caminho, aquela decisão, olha para a gente, é com você. Quem mandou se fazer? Quem mandou você entregar o Cristo? Quem mandou ser ganancioso, querer 30 moedas? Judas então entrega, joga no chão as 30 moedas e sai em desespero. Se joga aos pés de Jesus, pede perdão. Os príncipes do Sinédrio não querem pegar aquelas moedas e colocar dentro do templo porque era um dinheiro que comprou sangue. Então eles decidem comprar uma terra onde depois viraria o cemitério dos forasteiros, aqueles que não eram da religião deles. Olha como tinha um separativismo danado naquela época. Não que hoje não tenha, ainda temos essa separação, um preconceito. Tem isso até no movimento espírita. Vocês acham que não tem? Tem sim. Então eles constroem esse cemitério que chama até hoje de Aceldama, que significa campo de sangue. Esse é o resultado das 30 moedas que Judas devolveu depois de se arrepender. Cristo, quando perece o corpo físico na cruz, a primeira coisa que ele faz é descer até as trevas, onde estava sofrendo Judas Iscariotes. E fica lá por 3 dias, até que Judas Iscariotes adormece. Aí sim ele aparece para Maria Madalena. Mas até então ele estava lá. Judas errou? Errou. E quem de nós não tem errado? Qual de nós aqui já não cometeu vários erros? É claro que existem erros que são mais... a consequência é muito maior. Por exemplo, a profissão de médico. A profissão de médico para o cirurgião, o erro é uma coisa muito ingrata, porque ele não pode errar. Se ele errar, ele mata o paciente. É diferente da minha profissão, sou administrador. Se eu errar, o máximo que eu vou fazer é falir uma empresa. Mas as vidas seguem. Mas todo erro tem consequência. Mas a pessoa não é o erro. A pessoa comete o erro. E muitas vezes a gente toma conta, quando a gente tenta, dentro da nossa cultura popular, malhar o Judas, a gente não está malhando o pecado. A gente está malhando o pecador. O Judas, então, ainda segue com muito remorso. Apesar de Jesus o ter perdoado, ele não se perdoou. Ele passou durante muito tempo, mas muito tempo, cego no seu inferno, no seu umbral, no seu sofrimento, até que Maria, mãe de Jesus, vai socorrê-lo. Isso está no poema maravilhoso de Maria Dolores, que virou música também, né, da nossa querida Elizabeth Lacerda. Depois vocês coloquem lá no YouTube, Jesus e Maria, que chama a música, é maravilhosa. Toda vez que eu coloco a música, coloco eu, minha esposa no nosso Evangelho lá. Se a gente deixar a música para o final, para a gente já começar, a gente não dá conta de tão bonito que é. Daquela mãe que vai buscar aquele que, teoricamente, e eu particularmente falo teoricamente, porque Jesus demorou cerca de 500 anos se preparando para vir para a Terra. 100 anos antes, narra-se que ele já escolheu quem estaria com ele como os apóstolos. Então ele já sabia quem que era Judas. Ele já sabia o que ia acontecer.
Vocês acham que um espírito da envergadura do Cristo, que não estava aqui como missão, não estava aqui como prova, como expiação, ele estava aqui por misericórdia, para poder nos mostrar o caminho a seguir? Não sabia tudo que iria se desenrolar? Não sabia tudo que poderia acontecer? Jesus, no estalar de dedos, poderia mudar tudo. Mas não. Ele sabia exatamente o que iria acontecer e foi conduzindo para que as coisas seguissem daquela forma. Então ele sabia muito bem, tanto é, ele fala no último jantar que ele tem para os apóstolos, que ele seria traído. E que aquele que ele colocasse o pão molhado dentro do prato seria aquela pessoa, e ele faz isso, e Judas, naquele momento, entre aspas, desmascarado. E todos já sabiam que seria Judas. Por que Jesus então não mandou Judas embora? Não mandou a turma vigiar o Judas? Se não tivesse que acontecer daquela forma. Talvez, se o Judas conseguisse a superar essa imperfeição dele, teria acontecido de outra forma. Só que não precisaria ser pelas mãos de Judas. Depois de muitos anos, muitas reencarnações, Judas, na sua última reencarnação pela Terra, como Joana d'Arc, vem resgatar e ter o seu perdão, seu auto-perdão realmente concretizado. Nós já sabemos que o perdão, da parte mais difícil do perdão, se chama auto-perdão. Muitas vezes o outro já nos perdoa, mas a gente não se perdoa. Judas Iscariotes, como Joana d'Arc, viveu apenas 19 anos. E ela não, em nenhum momento, titubeou e morreu da mesma forma que o Cristo, traído, entregue e não recuou. Bastava ela renegar aquilo que ela sabia, bastava ela falar que as vozes que ela escutava no comando do exército não eram espíritos, que ela seria poupada. E não, vai até o final. Vai até o final porque Judas precisava desse fechamento de ciclo. E a gente vê a bondade divina que não tem a mínima pressa de ver a gente se renovando, a gente conseguindo cumprir a nossa tarefa. Somos todos viajantes de uma encarnação, de uma vida só. Apenas uma vida nós temos. Nós temos várias reencarnações, mas a vida é uma só. O que eu sou, eu sempre vou ser. Agora eu vou envergar, assinar, vivenciar vários nomes. Vou utilizar vários corpos. Em cada reencarnação, a cada papel que eu precise vivenciar, aprender e ensinar. Nós estamos há 2000 anos depois da vinda de Jesus e ainda continuamos tentando aprender dentro de nós. Porque ler, nós já lemos o tempo todo, mas não estamos conseguindo aprender a lição dentro de nós. Quando a gente sabe qual que é a nossa limitação, qual que é o nosso erro, a gente até consegue se policiar. A gente consegue, eu sou vaidoso, então tem que tomar cuidado com a vaidade. Eu sou prepotente, eu tenho que tomar cuidado com a prepotência. Eu sou mentiroso, toma cuidado com a mentira, pelo amor de Deus. Mas quando a gente não sabe o que acontece com a gente? Eu escutei uma história essa semana, há uns 15 dias, que eu achei muito interessante. É a história de Santo Antão. Vocês conhecem Santo Antão? Quem narrou essa história foi o Leandro Carnal, numa de suas palestras. E ele fala de uma história quando Santo Antão está sendo tentado na caverna. Santo Antão, então, um religioso muito
fervoroso, mas tinha seus defeitos. E ele está então numa caverna e o diabo está tentando Santo Antônio. Santo Antônio tinha problema com a comida, com a gula. Então, enquanto ele está ali na caverna, aqueles cheiros maravilhosos, as melhores comidas aparecendo, ele tinha problema com mulheres, com a sexualidade. Então, vinham mulheres nuas servir comida para ele. Na hora que ele se ajoelhava para rezar, na frente do crucifixo, estava uma mulher lá. Então, todas as formas para poder atentar Santo Antônio. E ele ficou firme. Ele não recuou, não perdeu para o diabo. De repente, o diabo vira e fala assim: cansei. Esse Santo Antão não tem jeito. Vamos embora. Na hora que o diabo está saindo da caverna, lá na porta. Aí o Santo Antão vê que o diabo está indo embora, que desistiu. Ele fala: nossa, o diabo está indo embora, eu sou santo. Na hora que ele fala, eu sou santo, o diabo falou: opa, vaidade, vaidoso, vem cá, ganhei. E leva embora Santo Antão. O que ele deveria ter falado? Apesar de eu ser imperfeito, ter minhas dificuldades, ter problema com isso, com aquilo, eu consegui resistir ao diabo. Mas a vaidade bateu mais forte. E por que bateu mais forte? Talvez ele não soubesse dessa vaidade que ele tinha. Porque enquanto ele sabia do problema com a sexualidade, o problema com a comida, então ele sabia como se defender, como ficar vigilante. Nós conhecemos aquilo que nós precisamos ficar vigilante? Nós sabemos até onde a gente deve chegar? Nós sabemos qual é o nosso limite? Posso ir até aqui, daqui eu não sei se eu consigo. Os nossos amigos do Narcóticos Anônimos, eles têm uma fala que eu acho super interessante e a gente devia falar o tempo todo, usar o tempo todo, que chama a técnica do evite. Evite os mesmos lugares, evite as companhias que te levam ao desequilíbrio, evite, evite, evite. Não, eu dou conta. Eu dou conta. Essa questão do dou conta, a gente tem que estar muito bem preparado. Por isso que Jesus falou para a gente: orai e vigiai. Nós só sabemos, só lembramos o que nós somos nessa reencarnação. E olha lá, hein? Temos esquecido muitas coisas que nós já fizemos. Nós não sabemos quais são as nossas tendências. Nós não sabemos se entregarem para a gente uma bolsa cheia de dinheiro, igual foi entregue para Judas, se a gente daria conta de seguir sem desviar. Falar é fácil, né, gente? Agora, tomar conta, nós só podemos ter a certeza se a gente vivenciar essa situação. A turma costuma falar muito que a ocasião faz o ladrão. Está errado. A ocasião só mostra o ladrão. Não faz, não. Vai mostrar. Aquele que já tem aquela, infelizmente, ainda não está pronto para vivenciar aquela situação. Mas voltando na nossa questão, esse paralelo com Judas, que está muito bem hoje, é um dos espíritos que cuidam também do planeta Terra, auxiliando, e faz questão de voltar sempre na Páscoa para relembrar. Eles, os espíritos têm a capacidade de fazer essa viagem, voltar àquela época e reviver. Que Judas, ele suicida quando ele vê Jesus no Calvário. Ele vê o que eu fiz. Ele está ali por minha culpa. Olha o tamanho do remorso. Olha quantas existências, quantas reencarnações ele precisou para ele poder tirar isso dentro dele. Ele vê o sofrimento que ele causou. Será que nós estamos causando algum sofrimento nos outros? Será que a gente, porventura,
pela nossa cegueira, pelo nosso pensamento torto, não intencionalmente, mas por não estar sabendo como viver a vida, olhar os nossos objetivos, não estamos entregando o Cristo que está andando com a gente? Seja por vaidade, por inveja, por poder, ou por uma coisa que acho que para nós, principalmente espírita, não deveria acontecer, por desconhecimento. E eu falo, gente, desconhecimento do outro. Porque cada vez mais nós espíritas estamos esquecendo de uma coisa. Nós estamos esquecendo de sair do centro. Nós estamos entrando no centro. Estamos entrando? Todo mundo entrando no centro. Mas na hora de sair do centro e vivenciar lá fora, a gente não está fazendo isso. Será que a gente está percebendo que o outro precisa da gente? Ou a gente está traindo o outro? Existem várias formas de traição. Várias. Até mesmo a traição de o outro não perceber a gente. Do outro não estar disponível para a gente. Porque ele está nos traindo, sabe com o quê? Com outra coisa. Focado em outra coisa. Sendo que as nossas vidas é para um ajudar o outro. Aquele coiso, aquela coisa que está lá em casa, junto com os coisinha, tem tudo uma razão de ser para estar junto de nós. E nós vamos traí-los, não dando a nossa atenção. Vamos ter a possibilidade do perdão. Gente, vamos parar com isso. Ao invés de pedir perdão, vamos recuar. Nós temos que mudar esses tratores que nós somos. Nós somos todos tratores. Imaginam vocês. Tem aquele trator que não tem direção alguma. Sai passando em cima de todo mundo. Destruindo tudo. Esse trator passa, destrói e nem olha para trás. Vai passando em cima de tudo e de todos. A todos os custos. Tem gente que é trator dessa forma. Não precisa pensar em quem é assim, viu, gente? A gente abaixa a vibração. Tem trator que é do mesmo jeito. Sai passando em cima dos outros, impetuosos. Chega lá na frente, para. Ai, o que eu fiz? Não podia ter feito isso. Olha o que eu fiz com o Zé Carlos. Por que eu não parei? Já está parando para pensar. Diferente do primeiro. Tem os outros que já estão chegando e falam, opa, peraí, vou desviar. Tem outros que usam o trator para construir. Usam o trator para carregar, para abrir estrada, para ajudar, para ser útil. Tal qual os príncipes do Sinédrio falaram aqui para Judas. Depois de ajudá-lo, porque quem fez a maldade, entre aspas, com Cristo, foi o Sinédrio. É eles que estavam se sentindo ameaçados. Na vaidade. Como que aparece um Galileu de pé descalço, todo sujo, andando para a rua junto com aquele bando de pescador que não sabia nada, vem falar melhor do que a gente? Sabe mais do que a gente? Judas foi, podemos dizer, uma marionete na mão do Sinédrio. E depois que foi utilizado, isso é contigo. Você que entregou Cristo. E depois ainda passa na mão de Pilatos e fala assim, ó, a turma que escolheu Barrabás, eu dei opção. Eles quiseram soltar Barrabás, se eles escolhessem você, eu soltaria. Como é fácil jogar a responsabilidade no outro, né? É muito fácil. A gente se engana. Isso é traição. A gente se engana. Quantos de nós não arranjamos desculpa para os nossos erros? Não, mas eu fiz isso porque eu estava muito atarefado.
Não, mas afinal de contas, olha só, eu mereço. Mereço. Tudo a gente tem uma forma de minimizar aquilo que a gente está querendo a nosso favor. Mas quando a gente para e pensa, a gente vê que tudo que acontece com a gente tem a nossa responsabilidade, tem o nosso aceite. Porque para fazer igual fizeram os príncipes do Sinédrio, isso tem de monte. Sai numa turma para ver aí e comete um erro, se fica um junto com você. E eu não tenho nada com isso. Eu só estava lá e não participei. Eu saí antes. Não vi o que aconteceu. A gente deixa o outro na fogueira, no intuito de se preservar. Preservar do quê? Nós temos aqui ter a única coisa dentro de nós. Chegar em casa e poder pôr a cabeça no travesseiro. Pronto. Porque a nossa reencarnação, a nossa vida, apesar delas ter na hora que a gente reencarna e na hora que a gente desencarna, sermos sozinhos, mas nós não seguimos sozinhos. Nós precisamos um do outro. E até quando a gente vai ficar traindo o outro e tentando depois se corrigir, se perdoar? É claro que se erramos, precisamos reconhecer. E só tem como a gente seguir novos caminhos se a gente entender que está errado. Se a gente não entender que a gente está errado, não há Cristo que consiga nos mostrar. Não tem varinha de condão que chega e muda. Mas agora você é anjo. Não vai nascer asas nas costas. As asas nas costas, na verdade, vai sendo burilada com muita marretada, com muita queda nos barrancos. E a gente vai calejando. E pode ter certeza que quanto mais alto a gente chegar na nossa escala evolutiva, mais embaixo a gente vai querer estar. Não tenho dúvida disso. Nosso querido Bezerra de Menezes é um exemplo vivo disso. Já recebeu 2 vezes possibilidade de escolher planetas para ir embora. Ele falou, não vou. Enquanto tiver um irmão aqui nesse planeta precisando de ajuda, eu não saio daqui. É assim que acontece com aqueles que alcançam alguns degraus na evolução. Quanto mais alto, mais embaixo, para a gente poder ser útil. A turma fala que no umbral só tem espírito sofredor, só tem sofrimento. Não! Engano! Tem muita gente boa no umbral, trabalhando, ajudando. Muitas mães que pedem encarecidamente para estar junto com seus filhos. Eu vou, mas você não pode ir, criatura, você não precisa. Eu vou, mas eu vou, fala para uma mãe que não vai para ver. É capaz da mãe bater na gente. Eu vou e pronto. Quer obra mais maravilhosa do que renúncia? Alcione não precisava anos-luz à frente da nossa evolução. Não precisava daqui não. Ela vem. Você pode se comprometer. Ela é. Quem que a gente tem traído, gente? E muitas vezes a gente pensa que está traindo o outro, a gente está traindo a gente mesmo. A gente está se boicotando. Na era do Facebook e do WhatsApp, vocês já viram alguém postando coisa que está lá, coisa ruim no Facebook? Briguei com a minha mãe. Alguém põe lá? Separei. Aquele sujeito é um crápula. Eu pelo menos nunca vi. Agora tem gente lá viajando o tempo todo, cheio de amigos. Cheio de amigos. Quantos amigos nós temos, hein? E nós temos traído esses amigos. Muitas pessoas chegam ao final da reencarnação, que não é o final da vida, o final da reencarnação,
sozinhos, solitários. E muitas vezes a gente fica com pena. Podemos até ficar, ter compaixão. Mas de alguma forma aquela pessoa construiu para estar sozinha. De alguma forma aquela pessoa construiu. Uma vez conversando com uma pessoa próxima, ela falou assim, mas fulano de tal não me visita. Eu falei, quantas vezes já foi na casa dela? Nenhuma. Tá, pelo menos você tem convidado? Não. Faz tua parte, criatura. Ajuda-te que o céu te ajudará. Essa lição do Judas Iscariotes está no livro Pão Nosso. Um dos capítulos que chama isso é contigo. E cada vez mais eu chego à conclusão que as nossas vidas a minha vida é comigo. A tua vida é contigo. E na medida que eu vou fazendo a minha parte, eu vou arrastando quem está ao redor pelo exemplo, não pela fala. Pelo exemplo, pelo carisma, pela boa vontade, pela presença. Por que vocês acham que a casa espírita, cada vez mais, que tem acolhimento, que tem atenção, não fica vazia? A casa espírita igual a de vocês, cheia, vou falar uma coisa para vocês, é raridade. Sabe qual que é a diferença? São os frequentadores, são as pessoas que estão aqui acolhendo, sendo amigas, sendo companheiras, apesar de a turma está aqui. É que cada um de nós nós todos estamos em construção. E nós temos coisas boas e coisas ruins. E muitas vezes, por isso que eu falo que a gente entra no centro e não sai. Como que eu consigo ser uma pessoa boa dentro da casa espírita, mas lá fora eu sou um traste? Tá certo isso, gente? Ou lá dentro de casa, minha esposa não me aguenta. Não tenho tempo para os filhos. O que adianta? É a mesma coisa quando a gente pega médium desequilibrado. Se o médium é desequilibrado, a pessoa é desequilibrada. Se a pessoa é equilibrada, a mediunidade dela é equilibrada. Nós precisamos diminuir essa quantidade de caras que a gente veste, que a gente troca. Vocês já viram aquele postzinho que tem na internet? O sujeito vai sair de casa, cada dia ele pega uma cara diferente. Só tem cara ruim. Tem poucas caras com sorriso ali. O que eu tenho escolhido ser lá fora? Que parte que eu tenho mostrado para o outro? Que parte que eu tenho colocado à disposição do outro? As pessoas têm acesso a mim? As pessoas, quando acontece um problema em casa, na família, a quem elas recorrem? Recorre o outro da rua? Ou vai recorrer a você? Que pode dar uma palavra amiga, que pode estar presente, que pode atender na hora e muitas vezes pode ajudar sem ser pedido. Gente, acho que eu vou contar pela 1000ª vez. Toda vez que falo de ajuda ao próximo, eu lembro do meu pai. Nós somos em 2 irmãos em casa, meu irmão mais velho, e na adolescência, meu irmão, com as dificuldades dele, estava lá numa crise de histeria danada. Meu pai me liga, eu saio correndo para ajudar o meu irmão, eu tinha uns 17, 18 anos, sei lá. Vou ajudar meu irmão, chego lá naquela situação muito difícil de enfrentar, e nós enfrentamos, ajudamos o meu irmão, ele se acalmou, tudo, enfim. E na hora de ir embora eu falei a seguinte pérola: eu não quero me intrometer, a vida é do meu irmão, mas se precisar de mim, é só me chamar. Me chama que eu venho. Aí meu pai, com a sabedoria dele, falou assim: meu filho, essa é a diferença de um pai e talvez do irmão. Foi aqui que eu falei de errado. Ele falou assim: o teu irmão não precisa me chamar. Eu estou aqui antes dele me chamar. É estar presente. E eu achando que eu estava falando a coisa mais bonita do mundo. É só me chamar. Arrogância. Arrogância. Lá vai o arrogantinho.
Então toda vez que eu falo de ajuda, eu lembro dessa fala do meu pai, como se ele estivesse aqui do lado. E eu tomando um tapa na cara, muito bem dado, para a gente poder estar presente. Por que a gente espera o outro gritar para ajudar? É porque a gente está traindo. Queira ou não, gente, nós estamos traindo. Traindo aquele que veio para caminhar junto de nós, na nossa caminhada, para ser ajudado por nós e para nos ajudar. Mas eu não. Eu sou mais. Sou mais. Até para ajudar a gente a tomar cuidado, a gente vai levar uma cesta básica na casa da pessoa, às vezes a gente já, né? Nós não somos nada. Quer um exemplo disso? Tem uma dor de barriga para vocês verem agora. Uma dor de barriga tira o nosso brilho. Não precisa mais que isso. É só uma dor de barriga bem dada. E faz a gente fazer nas calças agora, para ver para onde que vai nosso orgulho, nosso dinheiro. Para onde que nós vamos? Para ver. Isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer um, sem distinção. E a gente pensa que a gente é alguma coisa. Nós temos que usar para parar de trair e para parar de se trair. Nós temos que usar tudo que chega até nós ao favor do outro. Consequentemente, ao nosso favor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente não faz essa volta. Amar ao próximo como, qual que é a referência? Como a mim. Aí eu começo a fechar o ciclo e começo a pensar, opa, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou magoá-lo, eu vou machucá-lo. Ah, comigo é na sinceridade, eu falo mesmo. Não, isso é falta de educação, gente. Falta de educação, falta de caridade. Muitas vezes você pode saber a verdade, o que for, mas você não precisa falar, não. Fica para você. Vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar sim, que aí eu vou me colocar, eu sei mais do que ele. Para quê? Na hora que vocês estiverem sentindo isso, vocês pegam o Uber, para ali no final da Major Venâncio e entra naquele cercadinho chamado cemitério. E começa a ler aquele tanto de nome que tem lá dentro. Tudo foi alguma coisa. Se existe uma coisa que os espíritos mais temem, os espíritos os desencarnados mais temem, sabe o que é? Esquecimento. Esquecimento. De ser esquecido por aqueles que ele amou, por aqueles que ele vivenciou. Nós já atendemos espíritos nas nossas reuniões mediúnicas que vários falam assim, às vezes o mentor pede para fazer uma oração. Vamos fazer uma oração para esse espírito todo? O espírito fala assim, não sei há quantos anos alguém não reza para mim. Não sei há quantos anos alguém não se lembra de mim. Não sei há quantos anos alguém não fala o meu nome. Muitos não se lembram no nome porque não é chamado. Isso não é uma traição? Mas isso é contigo. Mais uma vez, nós temos responsabilidade em tudo que acontece. O bem que eu deixar de fazer, se ele ocasionar algum mal, eu sou responsável por ele, não é isso? Então, se eu deixei de fazer um bem para essa casa, por algum motivo, vamos supor que eu sou colocado à frente dessa casa, para poder tocar a casa. Aí eu faço a casa fechar, porque eu sou, com todas as minhas dificuldades, faço fechar. Você acha que eu não vou ter responsabilidade por isso? De ter feito uma casa fechar, uma casa que atende os outros? Ou seja, fui colocado para fazer um bem, mas não dei conta, deixei de fazer o bem, deixei de fazer, mas olha a consequência. Olha quantas famílias vão deixar de receber a sua cesta básica. Olha quantos atendimentos fraternos vão deixar de ser feitos. Olha quantas pessoas vão deixar de ser ajudadas, saídas da depressão. Quantas pessoas vão deixar de ter o tratamento espiritual. Pessoas que são movidas, mudadas pela fé.
Olha quantas portas a gente vai estar fechando. É um bem que eu estou deixando de fazer. E a gente muitas vezes não dá a mínima importância para isso. Ah, que bobagem. Não tem responsabilidade nisso não. É igual a turma vai dar golpe, quando dá golpe em empresas, já viram? Ah não, eu estou roubando da empresa, não estou roubando de ninguém. Né? Como se existisse gente meio honesta, né, gente? Você conhece alguém meio honesto? Vou roubar até 1.000. Acima de 1.000, não. Não tem isso. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Por isso que Cristo falou aquela frase tão forte. Se for morno, eu vomitar-te-ei. Olha que coisa forte. Seja seu sim, sim, seu não, não. Nós temos que ter essa preocupação de transformar esse trator que nós somos de atropelamento, de destruição, para um trator de construção. Seja em qual religião a gente esteja engajado. O importante é a gente se tornar a pessoa melhor. Se você está na Umbanda, se você está na Seishinoye, se você está no budismo ou se você está no catolicismo, isso não interessa. Verdade absoluta só de Jesus para cima. De Jesus para baixo, podemos brigar à vontade, porque a gente não vai chegar numa conclusão. Mas quando a gente ajuda o outro, quando a gente está disponível, sabe qual que é o melhor pagamento? Qual que é o dinheiro mais valoroso? Qual que é a moeda mais valiosa? Se chama mão estendida. Isso não tem preço. A quantidade de mãos que a gente estende às pessoas durante as nossas vidas é a quantidade de mãos que vão chegar até nós quando a gente estiver derramando lágrimas, quando a gente estiver com a cara na lama. Ou vocês acham que Judas não teve merecimento? Olha o tamanho do merecimento de Judas de deixar um espírito da envergadura de Jesus 3 dias por conta dele. Ficar aqui até ele se acalmar, até ele adormecer, para iniciar o retorno desse irmão. É claro que Judas tinha merecimento, e muito. E muito. E todos nós temos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Cada vez mais fazer por merecer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Acredito que a gente sempre tem que trazer isso para as nossas vidas. Devia estar na porta da geladeira para a gente acordar de manhã. Eu falo geladeira porque eu abro a geladeira toda manhã, gente. Né? Então, tem que estar na porta da geladeira. Ajuda-te que o céu te ajudará. A fé é isso. A fé é exatamente isso. Nós não temos que ficar batendo o joelho no chão e ficar pedindo tudo para Deus, não. Sem fazer nada. Pelo amor de Deus, ajuda meu filho a passar no vestibular. Deus vai ajudar, mas mandei ele estudar primeiro. Estuda bastante. Não adianta nada a mãe passar a noite inteira ajoelhada rezando para o filho passar. Ou o próprio filho passar ajoelhado rezando. Ao invés de estar rezando, ele tem que estar estudando. A reza nessa situação não vai servir para nada. Porque a oração do Pai Nosso não vai cair na prova. Questão de foco. Questão de entendimento do que a gente tem feito. Aonde está o nosso tesouro. Aonde que está o nosso tesouro? Nós temos que estar prontos para o desencarne. Nós temos que estar prontos para a vida poder chamar a gente a qualquer momento. Ao invés da gente ficar com esse medo danado de desencarnar. E é espírita que eu estou falando, não estou falando de outra religião, não. Espírita com medo danado de desencarnar. Eu sempre falei em várias palestras minhas, venho falar durante muitos anos. E a nossa querida Teresa Aze, que já está no plano espiritual, sempre me xingava. Ela, Robin, para de falar isso, Robin. Eu falava, gente, nós temos que estar com a mala pronta para ir embora. E a Teresa, para com isso, Robin, eu não quero ir embora, não vou fazer mala coisa nenhuma. Para com isso. Acho que não teve uma vez que ela me escutou falando que ela me xingava depois. E vou falar uma coisa para vocês. A Teresa Aze sentou na cadeira. Acho que ela falou assim, sabe uma coisa? Eu vou ir embora. E foi. Só fechou os olhos.
E foi. Mesmo ela me xingando, ela fez a mala dela. Ela deixou a mala dela pronta. E deixar a mala pronta, gente, não é colocar um par de roupa, não. É você ir cultivando, cativando todos aqueles que estão na tua caminhada. Porque isso cabe na mala. O carinho, a amizade, a cumplicidade, o amor. Esse amor que a gente está aprendendo a construir ainda. Sem ser um amor possessivo de é meu, mas um amor que a gente ainda está aprendendo. De vez em quando a gente esbarra nesse amor. As mamães aqui já sabem que amor que é esse. Que o amor que se aproxima do amor de Deus é o tal do amor de mãe. Esse se aproxima do amor de Deus. Nós, homens, pelo menos nessa reencarnação, não temos como sentir, saber disso. Que a gente continue então, pessoal, construindo. Entendendo que a vida vai depender sempre de nós. Sempre. 100% de nós. As coisas que vão chegar de fora podem me atingir desde que eu esteja desatento. Desde que eu esteja preocupado com outras coisas. Mas se eu estiver inteiro, se eu estiver focado naquilo que eu quero ser, naquilo que eu tenho que ser, nos valores que a traça não corrói. Quando eu entender que tudo que eu adquiro materialmente é por empréstimo, e tudo que eu adquiro na área do sentimento, do espírito, é aquisição eterna, a gente vai começando a mudar as nossas compras. A gente vai lidando de uma forma mais diferenciada. Que a gente possa compreender essa responsabilidade que a gente tem diante da vida. E que a gente possa ter compaixão e misericórdia pelos erros dos outros. Não estou falando aqui para a gente passar a mão na cabeça, para a gente concordar, mas para a gente entender que todos estamos em evolução e crescimento. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos.